Esta noite eu chamo isso de uma profecia. As Escrituras nos dizem: onde não há profecia, o povo abandona as restrições. Esta frase também é interpretada: onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29, 18. A profecia é a palavra do Senhor Deus Jeová. E o Senhor Deus Jeová é aquele que foi, e que há de vir. Então aqui, esta palavra participa e está relacionada ao passado, ao presente e ao futuro. Então deixe-me compartilhar com você o que me foi dado há alguns dias. O que realmente importaria se você fosse dono de todo este vasto mundo e não o vivenciasse de fato? O que importaria se em poucos dias, apenas alguns dias, você morresse e pronto? Bem, aqui, ouça isso com atenção. Eu lhe contei ao longo dos anos, desde que aconteceu comigo em 1959, pois não sabia nada sobre isso antes disso. Veio como uma bomba. Eu não sabia nada sobre a realidade de Davi. Eu não sabia nada sobre a realidade desta profecia fantástica, conforme declarada no Antigo Testamento. Eu não sabia até que aconteceu comigo que o Novo Testamento era apenas um cumprimento. Eu não sabia disso. Pois bem, na semana passada uma amiga minha muito querida, e foi isto que aconteceu com ela no dia 24 de março e esta voz falou com ela. Agora, essa é uma senhora e posso dizer-lhe que é muito feminina, muito feminina e muito feminina. A voz lhe disse: você é Davi, minha querida, e quero amá-la de todo o coração. Eu sou Deus. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E eu sou você. E é isso. Ouça com atenção, e você é Davi, meu querido, e quero amá-lo de todo o coração. Eu sou Deus. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E eu sou você. Que experiência! Aqui, eu lhes contei que toda a história é contada neste pequeno e simples drama, que Deus está se apresentando. Deus é amor. Você não pode conceber um amante sem uma pessoa amada. É inconcebível. Devo ter um objeto de meu amor se sou um amante. A palavra Davi significa o amado. Devo apresentar isso para compartilhar comigo meu empreendimento criativo. Ele está trazendo à tona seu poder criativo, e esse poder criativo é Davi. Não há nada além de Deus e seu poder criativo, e ele está trazendo isso adiante, e é Davi. Aqui está uma senhora, muito mulher, muito feminina em todos os sentidos da palavra, e aqui ela se chama Davi. Aqui, a voz está dizendo a ela: eu sou Deus e sou você. Eu e meu Pai somos um. João 10, 30. Então eu lhe digo que esta é a revelação mais maravilhosa que alguém poderia ter. Mas agora, deixe-me encaminhá-lo para o Salmo 89. É isto. Cantarei para sempre o amor inabalável do Senhor, e com a minha boca louvarei a sua firmeza, a sua fidelidade por todas as gerações. E agora há 52 versículos neste Salmo 89. Você pode dividi-lo em 4 partes. Os primeiros 4 versos são simplesmente um prefácio, é o que vai fazer, é tudo um prefácio. Depois vem do dia 5, como eu dividiria, até o dia 18, é um louvor de cura ao Senhor. E então, do dia 19 ao dia 37, é um oráculo de tudo que o Senhor Deus prometeu a Davi. Depois, do dia 38 ao dia 51, é simplesmente um lamento, tudo o que ele prometeu parece virar pó. Ele prometeu todas as coisas concebíveis neste mundo a Davi, e então tudo virou pó. Mas, no último versículo, o versículo 52, ele termina: bendito seja o Senhor para sempre. Agora, estes são os nomes dados a Davi neste salmo: meu escolhido,
meu servo, meu ungido. Aqui, estes são os títulos de Deus, conforme nos foram dados no Novo Testamento, chamado Senhor Jesus Cristo. Ele também é chamado neste salmo de o primogênito. Agora lemos no livro do Apocalipse, o último livro, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Apocalipse 1 versículo 5. Isto é falado de Davi. Disse de Jesus Cristo, ele é o escolhido. Disse de Jesus Cristo, ele é o ungido, pois a palavra Cristo significa Messias, que significa ungido. Então aqui temos o ungido. Nós temos o servo. Ele disse. Ele é o servo do Senhor. Não vim para ser servido, mas para servir. Aqui, meu servo. Lemos no livro de Atos. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Então quem é Davi? Quem é Cristo? Então, ela ouviu. Você é Davi. Tenho procurado e procurado e procurado para encontrar o homem ideal que fará toda a minha vontade. Agora, posso lhe dizer, você não ouviu isso da maneira que ela ouviu, mas você é aquilo que Deus encontrou. Neste sentido, ele fará toda a minha vontade. Eu encontrei em Davi, o filho de Jessé. Bem, Jessé significa eu sou. É tudo o que a palavra significa. E eu sou é o nome do Senhor Deus Jeová. Esse é o nome de Deus, eu sou. Êxodo 3, 14. Então, eu encontrei em Davi, o filho do Senhor Deus Jeová, um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Tão enterrado nela, como ela ouviu, está aquilo que o Senhor Deus encontrou. Agora, o que eu farei? Eu lhe digo que isto é uma peça. Eu sei disso por experiência própria. Eu já passei por isso. Eu terminei. E eu lhe digo, você amanhã fará, quando eu lhe enviar para este mundo horrível, você fará o papel de um cego. Sim, Senhor. Você fará o papel do deformado? Sim, Senhor. Você fará o papel e eu o nomeio, um após o outro. E eu vou e o faço. Porque eu tenho que fazê-lo para que ele possa, como eu o faço, trabalhar em mim, pois aquele que começou uma boa obra em mim a completará no dia do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Bem, Jesus Cristo é a imagem de si mesmo. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Eu sou colocado nas fornalhas da aflição. Eu faço o papel de um cego, e o mundo lhe diz que estou fazendo o papel de um cego porque uma vez fiz algo que agora está colhendo cegueira. Esqueça. Ouça as palavras no capítulo 9 de João. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele respondeu: nem este, nem seus pais, mas para que as obras do Senhor sejam manifestas. Versículo 1. Esqueça todo esse absurdo que as pessoas dizem a você que quando alguma criança nasce aleijada ou alguma criança nasce cega ou nasce de qualquer forma que é porque em alguma encarnação anterior ela fez isso, aquilo e aquilo outro. Esqueça. É tudo absurdo. Não é baseado na verdade. Eles estão tentando justificar tudo neste mundo por isso, aquilo e aquilo outro. Neste mundo, você esquece. Então lhe perguntaram: você faria esse papel? E ela os tocou. Ela desempenhou o papel do cego, do surdo, do mudo, do coxo, de todos os papéis. É por isso que agora ela ouve. Você é Davi, aquele que eu quero amar e ele a chama de minha querida. Bem, meu querido é meu amado. A palavra Davi significa meu amado.
E você não pode conceber um amante sem uma pessoa amada. O que seria de um amante sem um amado? Ele está apaixonado pelo seu ideal e o seu ideal é a sua imagem. Ele está trazendo sua imagem de si mesmo, seu próprio poder criativo, para compartilhar seus empreendimentos fantásticos. Estou apenas trazendo à tona o poder criativo. Não estou gerando uma mulher com quem viverei e terei algo sexual. O que? Isso não é nada. Isso faz parte deste mundo. Estou trazendo o poder criativo. E então a imagem dividida neste mundo, entre homem e mulher, e daí? Isso faz parte da peça. Não é isso que estou apresentando, estou trazendo meu amado. Sou apaixonada por criar. Estou apaixonado por ser um poder criativo, e tudo isso vem de mim. É meu amado. Então você é meu Davi, meu amado. Eu sou Deus. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E eu sou você. Agora, esta noite, ela não sabe que é Davi, e ela não sabe que é o Senhor Deus Jeová. Então eu digo que o Senhor Deus Jeová é aquele que era, que é e que há de vir. Então isso deve estar relacionado ao passado, ao presente e ao futuro. Esta é uma profecia que confirma as Escrituras. Ela realmente saberá por experiência que ela é o Senhor Deus Jeová. Chegará o dia em que ela verá Davi. Há apenas um Davi. Davi a encarará e a chamará de pai. Ela, veja bem, pai. Isso mesmo. E Davi será seu filho unigênito, apenas personificando seu poder criativo. Isso é tudo o que ele está fazendo. Há apenas Deus se revelando neste mundo, nada além de Deus. E ele está apaixonado por seu poder de criar, e ele se apaixona por seu poder criativo, e é Davi. Ele o traz para fora. David é simplesmente a soma total de todas as gerações de homens e de todas as suas experiências. Eu interpretei o cego. Já interpretei o surdo, o mudo, o desprezado. Agora ouça com atenção. Do versículo 38 ao 51 deste Salmo, Salmo 89. Ouça esse lamento. Ele disse: Lembra-te, Senhor, ele está perguntando, por que se lembra da promessa, e agora eles me desprezam o teu servo e zombam dos passos do teu ungido. Tudo o que foi dito a ele simplesmente vira cinzas. Não é esse o mundo? Ele está prometido que será o rei dos reis e o cetro nunca cairá de sua mão. Ele está prometido tudo neste mundo que todos desejam. E tudo desmorona. Esse é o mundo. Mas o final, o versículo 52, o último, bendito seja o Senhor para sempre. Ele ainda não desistirá, ele se lembra da promessa. Ele se lembra do que lhe foi dito e não desistirá, não importa o que aconteça com ele. Então eu direi a ela, e direi a ela, ou seja, também a você, ela se apoiará nessa visão em um dia de angústia. Como Paulo disse: Eu não me tornei desobediente. Eu não fui desobediente à visão celestial. E Blake, em sua Jerusalém, ele manteve a visão divina em tempos de angústia. Ela achará necessário se lembrar disso e se apoiará nisso em momentos de dificuldade. Ela tem que. Ela está em um mundo de mortalidade. Vai chegar um dia que ela terá que se despedir de quem ela tanto ama neste mundo, quando ela terá que fazer mudanças no mundo dela, talvez uma redução, não sei. Mas ela se lembrará disso e se apoiará nisso, se for Davi. Não só ela é Davi, mas aquele que lhe disse, Tu és Davi, também disse eu sou você, e eu sou Deus. Eu sou Deus Pai. Então ela se lembrará disso sempre que algo acontecer com ela neste mundo que a perturbe. Então eu digo a vocês, lembrem-se disto esta noite.
Vão para casa e leiam. Não importa qual vocês escolherem. A versão King James, eles usam a palavra visão, na Revised Standard Version eles usam a palavra profecia. Bem, profecia e visão são a mesma coisa nas Escrituras. É simplesmente a palavra. Profecia é a palavra de Jeová, e sua palavra é verdadeira. Então, quando isto acontece no homem, quem é Jesus Cristo? Bem, Jesus Cristo é chamado o escolhido. Ele não é chamado ungido? A palavra Cristo significa ungido. E ele não é chamado primogênito como nos é dito no primeiro capítulo do Apocalipse, Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. E tudo isto é dito de Davi no Salmo 89? Bem, então, quem é Davi e quem é Cristo? Quando se torna vivo em você, como lhe é dito agora em Apocalipse, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E a palavra espírito por definição é a corrente de ar, essa é a primeira definição dada para isso, a corrente de ar, essa brisa. Também é agora definido, depois da corrente de ar, que é a primeira revelação dela, como Deus, como Cristo, como a própria vida. Então a profecia agora está viva, ela se torna viva no homem, e como se torna viva no homem, isso é Cristo. Então a profecia sai, como ela ouviu, e quando a profecia é realizada em alguém, ela se torna viva. Isso é chamado de Espírito nas Escrituras. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. E espírito é essa corrente de ar. Ela vem como uma corrente de ar, o ar mais fantástico, e ar, que é vento, é o mesmo que espírito tanto em hebraico quanto em grego. Mas, também é definido como Deus. Também é definido como Cristo, e definido como vida. Então, a letra mata, o espírito vivifica. Então a coisa toda se torna viva no homem. Quando se torna viva no homem, você sabe quem é Cristo e você é Ele. Não um pequeno ser nascido de alguma forma estranha há 2000 anos, este é o drama eterno se desenrolando em nós. E há apenas o drama de Deus, e Ele está apaixonado por seu poder criativo e o está trazendo à tona. Ele o traz à tona e é Davi que está diante dele e o chama de pai. Encontrei Davi, este é o Salmo 89, e ele clamou a mim. Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículo 26. Então ele faz promessas a Davi. Ele nunca tirará dele esse poder, não para sempre. Seu amor é para sempre, é seu poder criativo. Mas, apesar disso, tudo acontece e o cetro do rei cai dele, e ele é traído, ele está arruinado, tudo acontece com ele. Mas no final, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ela não irá, tendo ouvido como ouviu, tendo testemunhado, ela não irá vacilar, não na eternidade. Não estou negando que ela passará por provações, todos devem passar por provações, pois devemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai que nos gerou. Somos o poder criativo de Deus. Vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o seu Pai que está nos céus. Mateus 5, 48. Eu, o Senhor, sou santo, portanto, você deve ser santo, e são necessárias as fornalhas da aflição para isso. Ele disse: Eu tentei você na fornalha da aflição. Por meu próprio bem, eu faço isso, por meu próprio bem, pois como meu nome deveria ser profanado? Não darei a minha glória a outro. Isaías 48, 10. Não posso fazer isso. Devo trazer à tona o meu poder, apenas o meu poder, não um poder que acredita em algum poder externo. Deve ser meu próprio poder que não acredita em nada além de si mesmo. Não pode ser um poder que acredita nas estrelas, nas folhas das xícaras de chá, em qualquer coisa fora de si mesmo.
Ele não pode acreditar em nada além de si mesmo. Esse é o poder de Deus. É completamente puro, não acreditando em nada fora de si mesmo. Você não pode acreditar em nada e ser esse poder. E esse é Davi. Sim, ele sofre. Davi passou por todas as coisas. Então leia a história de Davi e você verá que ele traiu, ele fez tudo no mundo. Não é? Ele não enviou Urias para a batalha para ser morto, a fim de conquistar Batseba? No entanto, aqui está o amado de Deus. Ele está testando seu poder em um nível, em outro nível, em outro nível, e finalmente descobre que não há poder além dele mesmo. Então ele está experimentando. E Deus está trazendo à tona seu próprio poder criativo. Só existe Deus neste mundo. Não há nada além do Senhor Deus Jeová. Não existe Deus, e não existe Deus e alguma outra coisa neste mundo, existe apenas Deus. Então aqui está esta fantástica profecia: tu és Davi, para uma senhora. Não significa que apenas um garotinho é Davi. Não. Nós somos a imagem dividida de Deus, masculino, feminino ele os fez, e desta imagem dividida ele está extraindo uma unidade de seu próprio poder criativo e em qualquer um. Então eu digo a ela, esta pessoa muito feminina, ela um dia terá a experiência de confrontar o que ela trouxe de si mesma, e será Davi, Davi de fama bíblica. Ele ficará diante deste ser celestial e a chamará de pai. E ela não ficará envergonhada. Ela será pai deste Davi. E o que é então Davi? Davi é simplesmente o símbolo do que ela trouxe de si mesma porque ela é Deus. Ouça a última revelação para ela: e eu sou você. Ele está dizendo a ela: primeiro você é Davi, minha amada. A palavra que ela me disse é minha querida. Eu sou Deus. Eu sou. Eu sou. Eu sou. 3 vezes foi afirmado. E eu sou você. Primeiro, eu sou Deus. E eu sou você. Então, estou trazendo meu poder criativo. Não estou trazendo outro poder criativo, apenas eu mesmo. Então, no final, só há Deus. Todos nós despertamos como Deus. Não há nada além de Deus, nada menos que Deus. E esta é a peça pela qual isso é feito. Então, você e eu passamos por todos os horrores do mundo. E posso te dizer, chegará o dia em que você dará um banquete. É o banquete mais celestial. Virá assim e estala os dedos da noite, e cada parte que você já tocou você restaurará a sua beleza primordial. Aquele que era cego, você tornará perfeito à vista; aquele que era surdo, aquele que era mudo, aquele que era coxo. E você passará por aí com tanta alegria e cada parte que você já tocou, pois você tocou todas elas. Esta é uma peça. Todo este vasto mundo é uma peça e você e eu estamos tocando todas as partes. Quando você tiver tocado a última parte, tendo tocado tudo, você será elevado. E um dia, de repente, chega sem nenhum aviso, você se encontrará completamente elevado em um corpo flutuante, um corpo imortal. E este mar de imperfeições e você passará por aí e cada um diante de seus olhos será aperfeiçoado. O cego verá, o surdo ouvirá, o coxo pulará. Tudo será completamente elevado e aperfeiçoado, e você é o perfeito que anda por aí. Sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Você é o autor de tudo isso. No final, aquele grupo coral, aquele coro celestial cantará seus louvores: está consumado, o último grito na cruz. Pois este corpo é a cruz. Não há outra cruz, nenhuma cruz de madeira. Esta é a cruz na qual o Senhor Deus Jeová foi crucificado. Pois quando chega ao final e aquele grupo coral canta: está consumado,
você retorna apenas por um curto intervalo para contar a experiência e dizer que a coisa toda é verdadeira, que a tua palavra é verdadeira. Então você volta e simplesmente conta, é tudo o que você faz. Mas eu digo a ela, e através dela, você, será um dia um suporte contra o qual ela se apoiará quando os golpes ficarem duros. Eles devem ficar duros, porque um dia ela tem que dizer. Recentemente ela disse adeus à sua mãe através do portão da morte. Ela tem que, de uma forma mais íntima, dizer adeus a outros até mesmo do que a sua mãe. E ela tem que dizer adeus às coisas. Mas ela se apoiará contra essa visão em tempos de angústia. E então eu não fui desobediente à visão celestial, disse Paulo. Por que você acha impossível que Deus ressuscite os mortos? Sim, Ele vai te ressuscitar, o eu. Não há coisinha chamada Neville, não há coisinha chamada pelo seu nome, mas algo de você que eu levantarei. Levantar o quê? Meu poder criativo. E é personificado. Por quê? Porque eu sou um homem. Posso te dizer que Deus é homem. Parece impossível para os especuladores do mundo, mas eu vos digo que Deus é homem, e que o homem eleva seu poder criativo, portanto, ele eleva você. E você é homem. E você é ele. Então, se a voz disse a ela: E eu sou você, não pode haver outra. Mas devo estar apaixonado. Se estou apaixonado, devo ter um amante, e a palavra Davi significa o amado. Também significa fervendo, fervendo ou uma panela para ferver. Não é uma panela para ferver? Não é fervendo de emoção, de manhã, ao meio-dia e à noite? É isso que David quer dizer. Davi significa uma panela para ferver. Estou fervendo, de manhã, ao meio-dia e à noite, tentando realizar isso, aquilo e o outro. Essa é minha amada. Estou trazendo à tona meu poder criativo. Agora, peço a todos aqui que levem isso a sério. Não consigo descrever minha emoção como professor que alguém nesta pequena audiência tenha experiências como esta. Quando penso nas experiências que recebi de vocês, de uma audiência tão pequena, não consigo dizer. Meu cálice está transbordando. Fecharei meus olhos esta noite em paz por ter concluído meu trabalho. Por ter contado a ponto de ver tudo aparecendo e se desenrolando em minha vida. Todos estão despertando em meu mundo, mas todos. Eu não tenho nenhuma falha. E assim, posso voltar para mim mesmo, para a profundidade de mim mesmo em tal alegria por ter terminado o trabalho que você me deu para fazer. E quem me deu? Eu dei a mim mesmo. Não é outro. Não pode haver outro. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor, é um. Não são dois, apenas um. Mas parece agora, de alguma forma estranha, fragmentado em muitos. Tudo bem, então é fragmentado, essa unidade composta, uma feita de outras, mas em cada uma dessas rochas fragmentadas todo o drama se desenrola. E assim, onde não há visão o povo perece. Onde não há profecia, o povo abandona as restrições. Sem uma visão desta natureza, você se livrará das restrições. Você diz, e daí, se a morte significa tudo, se esse é o fim de tudo, então por que eu deveria fazer qualquer esforço para ser isso, aquilo ou aquilo, se a morte é o fim? Pois quando você sabe que é o ser imortal e está aqui com um propósito, e tem uma visão desta natureza, ou ouve falar de tal visão, e se lembra da visão, então, você não se livrará das restrições. Você fará todos os esforços para continuar, não importa como as coisas aconteçam neste mundo. Pois ele disse: Quem pecou, Senhor, este homem ou seus pais? Nem este homem nem seus pais,
mas que as obras de Deus sejam manifestadas. O que funciona? Ele só tem uma obra: façamos o homem à nossa imagem. Esse é o único trabalho. Então ele está trazendo de mim o seu ser, e o seu ser é o seu próprio poder criativo. Deus é um criador, ele está trazendo um criador. Então, eu levantarei de você um filho e o filho será meu filho, e eu serei seu pai. 2 Samuel 7:12. Ele está levantando o seu poder criativo, e o filho e o pai são um. Então, quando nos é dito no 10º capítulo de João: a eu e o pai somos um, quem está falando? Quem está falando? Cristo é o poder de Deus, nos é dito, não uma coisa pequena, Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quem está fazendo essa declaração? Ele não é o poder de Deus e a sabedoria de Deus fazendo essa declaração? Nós pensamos que é um homenzinho. É o poder de Deus dizendo: e eu e o Pai somos um. É a sabedoria de Deus que está dizendo: e eu e o Pai somos um. Mas o homem foi levado para a crença de alguma pequena coisa do lado de fora que nasceu de forma única. Sim, nasceu de forma única quando essa coisa acontece em você. Que experiência! Então eu digo a todos: ouçam sua maravilhosa revelação. Para esta visão não precisa ser vídeo. Se visão e profecia fossem a mesma palavra, e profecia fosse simplesmente a palavra de Jeová, poderia ser vídeo, áudio ou uma combinação. E então eu ouço: isso é um vídeo nesse sentido das Escrituras. Ou posso ver sem ouvir: isso é vídeo. Ou posso ouvir e ver, e então isso é vídeo. Essa é a visão das Escrituras. Então ela teve essa visão fantástica. E lembre-se, 2 meses antes, sentada sozinha depois de um dia de chuva, quando ela ouviu: e eu sou fé, esperança e amor. Então uma voz de tremenda autoridade, esta voz masculina, fala dentro dela e diz: e eu sou o Pai. E ela começou a chorar e não conseguiu controlar as lágrimas. Isso precedeu esta experiência em 2 meses. No final, aquele grupo coral, aquele coro celestial cantará seus louvores: está consumado, o último grito na cruz. Pois este corpo é a cruz. Não há outra cruz, nenhuma cruz de madeira. Esta é a cruz na qual o Senhor Deus Jeová foi crucificado. Pois quando chega ao final e aquele grupo coral canta está consumado, você retorna apenas por um curto intervalo para contar a experiência e dizer que a coisa toda é verdadeira, que a tua palavra é verdadeira. Então você volta e simplesmente conta: é tudo o que você faz. Mas eu digo a ela, e através dela, você será um dia um suporte contra o qual ela se apoiará quando os golpes ficarem duros. Eles devem ficar duros, porque um dia ela tem que dizer. Recentemente ela disse adeus à sua mãe através do portão da morte. Ela tem que, de uma forma mais íntima, dizer adeus a outros até mesmo do que a sua mãe. E ela tem que dizer adeus às coisas. Mas ela se apoiará contra essa visão em tempos de angústia. E então eu não fui desobediente à visão celestial, disse Paulo. Por que você acha impossível que Deus ressuscite os mortos? Sim, Ele vai te ressuscitar, o eu. Não há coisinha chamada Névio, não há coisinha chamada pelo seu nome, mas algo de você que eu levantarei. Levantar o quê? Meu poder criativo. E é personificado. Por quê? Porque eu sou um homem. Posso te dizer que Deus é homem. Parece impossível para os especuladores do mundo, mas eu vos digo que Deus é homem, e que o homem eleva seu poder criativo, portanto, ele eleva você. E você é homem. E você é ele. Então, se a voz disse a ela: e eu sou você, não pode haver outra. Mas devo estar apaixonado. Se estou apaixonado,
devo ter um amante, e a palavra Davi significa o amado. Também significa fervendo, fervendo ou uma panela para ferver. Não é uma panela para ferver? Não é fervendo de emoção, de manhã, ao meio-dia e à noite? É isso que Davi quer dizer. Davi significa uma panela para ferver. Estou fervendo, de manhã, ao meio-dia e à noite, tentando realizar isso, aquilo e o outro. Essa é minha amada, e estou trazendo à tona meu poder criativo. Agora, peço a todos aqui que levem isso a sério. Não consigo descrever minha emoção como professor que alguém nesta pequena audiência tenha experiências como esta. Quando penso nas experiências que recebi de vocês, de uma audiência tão pequena, não consigo dizer. Meu cálice está transbordando. Fecharei meus olhos esta noite em paz por ter concluído meu trabalho. Por ter contado a ponto de ver tudo aparecendo e se desenrolando em minha vida. Todos estão despertando em meu mundo, mas todos. Eu não tenho nenhuma falha. E assim, posso voltar para mim mesmo, para a profundidade de mim mesmo em tal alegria por ter terminado o trabalho que você me deu para fazer. E quem me deu? Eu dei a mim mesmo. Não é outro. Não pode haver outro. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor, é um. Não são dois, apenas um. Mas parece agora, de alguma forma estranha, fragmentado em muitos. Tudo bem, então é fragmentado, essa unidade composta, uma feita de outras, mas em cada uma dessas rochas fragmentadas todo o drama se desenrola. E assim. Onde não há visão o povo perece. Onde não há profecia, o povo abandona as restrições. Sem uma visão desta natureza, você se livrará das restrições. Você diz. E daí, se a morte significa tudo, se esse é o fim de tudo, então por que eu deveria fazer qualquer esforço para ser isso, aquilo ou aquilo, se a morte é o fim? Pois quando você sabe que é o ser imortal e está aqui com um propósito, e tem uma visão desta natureza, ou ouve falar de tal visão, e se lembra da visão, então, você não se livrará das restrições. Você fará todos os esforços para continuar, não importa como as coisas aconteçam neste mundo. Pois ele disse: Quem pecou, Senhor, este homem ou seus pais? Nem este homem nem seus pais, mas que as obras de Deus sejam manifestadas. O que funciona? Ele só tem uma obra: façamos o homem à nossa imagem. Esse é o único trabalho. Então ele está trazendo de mim o seu ser, e o seu ser é o seu próprio poder criativo. Deus é um Criador, ele está trazendo um Criador. Então, eu levantarei de você um filho e o filho será meu filho, e eu serei seu pai. 2 Samuel 7, 12. Ele está levantando seu poder criativo. E o filho e o pai são um. Então, quando nos é dito no 10º capítulo de João, eu e o pai somos um, quem está falando? Quem está falando? Cristo é o poder de Deus, nos é dito, não uma coisa pequena. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quem está fazendo essa declaração? Ele não é o poder de Deus e a sabedoria de Deus fazendo essa declaração? Nós pensamos que é um homenzinho. É o poder de Deus dizendo: Eu e o Pai somos um. É a sabedoria de Deus que está dizendo: Eu e o Pai somos um. Mas o homem foi levado para a crença de alguma pequena coisa do lado de fora que nasceu de forma única. Sim, nasceu de forma única quando essa coisa acontece em você. Que experiência! Então eu digo a todos, ouçam sua maravilhosa revelação. Para esta visão não precisa ser vídeo. Se visão e profecia fossem a mesma palavra,
e profecia fosse simplesmente a palavra de Jeová, poderia ser vídeo, áudio ou uma combinação. E então eu o ouço, isso é um vídeo nesse sentido das Escrituras. Ou posso ver sem ouvir, isso é vídeo. Ou posso ouvir e ver, e então isso é vídeo. Essa é a visão das Escrituras. Então ela teve essa visão fantástica. E lembre-se, 2 meses antes, sentada sozinha depois de um dia de chuva, quando ela ouviu: Eu sou fé, esperança e amor. Então uma voz de tremenda autoridade, esta voz masculina, fala dentro dela e diz: Eu sou o Pai. E ela começou a chorar e não conseguiu controlar as lágrimas. Isso precedeu esta experiência em 2 meses. Não posso dizer a ela o quão emocionado estou esta noite que isso aconteceu nela. Pois no final eu apenas produzo a mim mesmo. Não há nada além de Deus. Não um bando de pequenos deuses correndo por aí, não um bando de pequenos Davi correndo por aí, não um bando de pequenos Jesus correndo por aí, há apenas Deus. Mas este é o mistério. Este é o mistério da fé cristã, que é o cumprimento do judaísmo. O judaísmo é a fundação. Sem ele você não tem nada. Eles me falam sobre o hinduísmo e todo esse negócio, e não tem nada a ver com essa visão fantástica de Deus. Você pode dizer: Bem, afinal, como você pode simplesmente dizer que não tem quando há tantos milhões? Não me importa quantos milhões existem. Existem apenas 11 milhões de judeus no mundo que mantêm a visão viva, e há quase 3 bilhões de pessoas no mundo. E ainda assim esse pequeno remanescente a mantém viva. O cristianismo, não como praticado, mas o cristianismo real, é o cumprimento dessa pedra fundamental, e essa pedra fundamental está no Antigo Testamento. Ouça estas palavras. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar a lei e os profetas, mas cumpri-los. E em verdade vos digo que nenhum iota, nenhum tio, será removido da lei até que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17. Nada será removido até que tudo seja cumprido. E assim, em nós tudo deve ser cumprido. Eu não apago a lei, apago os profetas. Isto é profecia. E a profecia porque Deus é aquele que era, e aquele que é, e aquele que há de vir, bem, eles devem relacioná-la com o passado, o presente e o futuro. E então, Davi. Quem poderia ter me dito, nascido no ano de 1905, que eu era o pai do Davi? Nunca me ocorreu que alguma vez fomos parentes. Fui ensinado em meu mundo. Nasci e cresci em uma família cristã. Que era parente de Davi de fama bíblica. Eu não podia. Ninguém nunca me disse isso, veio por revelação. Eu não sou apenas parente, sou pai dele. Eu o encontrei e ele me chamou de pai. Quem saberia disso? Quem saberia que desde o início o único Deus impôs a si mesmo esta restrição, e seu propósito era produzir um poder criativo, e esse era seu amado, chamado Davi. Davi é a personificação deste poder criativo que partilhará com ele este empreendimento criativo. E ele o está trazendo de si mesmo. E esse é Davi. Nunca pensei que David não fosse histórico. Eu leio. A história nos diz que foi há 1000 anos antes de Cristo. Isso foi há 3000 anos. A história não começa a datar Deus. Como você pode namorar Deus? Deus não tem começo nem fim. Eles namoram Davi, e Davi é meu parente, não como ancestral, mas como meu filho. E se ele for meu filho e as palavras das Escrituras forem verdadeiras, contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Estas são as palavras de Davi. E Davi está dizendo:
Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2, 7. E então ele me chama de pai. Sou eu aquele que disse a Davi no início: Tu és meu filho? Sim. Mas eu não sabia disso até que passei por todas as fornalhas da aflição, os cegos, os coxos, os atrofiados, e no final, quando dei um banquete tornei todos perfeitos, todos restaurados. Então, anos mais tarde, veio esta revelação maravilhosa, como uma flor desabrochando. Fui à casa do meu amigo nas montanhas no sábado passado e ele ganhou esses 2 lírios que lhe foram dados há um ano em um aniversário. Quando chegaram, estavam florescendo e então, naturalmente, morreram. Todas as folhas caíram e aqui estavam esses 2 tocos. Sem lhe dizer uma palavra, e sem saber nada de plantas, perguntei-me por que é que ele as guardava. Pareciam mortos, completamente mortos, mas ele os manteve. O sol batia neles, a chuva vinha, todas essas coisas. Todas mortas. E no sábado passado, quando fui à casa dele, 5 lindas flores saíram deste toco morto. Aqui está essa coisa de repente florescendo, essas 5 belezas saídas de um bulbo morto, morto. O que eu pensava que estava morto. E assim, Deus morreu, ele se tornou eu para que eu pudesse me tornar Deus. E por um tempo, muito tempo, pareço um toco morto e caminho pela vida brincando com todas essas coisas mortas. Pois morreu o cego, morreu o aleijado, morreu o pobre, morreu o rico, já joguei todos eles. Joguei fortunas fabulosas neste mundo. Minha memória voltou. Joguei fortunas fabulosas. Seria bom dizer: Oh, ele é simplesmente louco. Só para lhe contar o que sei por experiência, pela minha memória, o que vivi na riqueza, o que vivi na pobreza, o que vivi na desgraça, no desprezo. Em tudo no mundo. Eu joguei. Então aquele toco morto floresceu de repente e tudo o que foi profetizado, predito pelo Senhor Deus, aconteceu em mim. O ungido, ele desceu sobre mim na forma de uma pomba e disse que me amava, esse é o ungido. Davi se apresentou diante de mim e me chamou de pai, me chamou de Senhor Deus, porque Davi é o filho de Deus. Tudo o que é dito nas Escrituras eu experimentei. Mas passei por tudo o que me disseram que passaria. Quando você for para casa, leia o Salmo 89. O lamento começa no versículo 38 e vai até o versículo 51. Os primeiros 4 versos simplesmente são um prefácio. Depois vem um hino em louvor ao Senhor, do dia 5 ao dia 18, o louvor mais glorioso do Senhor. E então vem o oráculo de Deus a respeito das promessas que ele está fazendo a Davi, do dia 19 ao dia 37. Que promessas! Que glória! Que riqueza! Que poder! E então vem o lamento. Tudo parece virar cinzas. Mas no final ele ainda mantém a visão divina em tempos de dificuldade. Ele não o faz, mesmo que desmaie, ele faz isso, ele faz aquilo. Bendito seja o Senhor para sempre. O Senhor dá, o Senhor tira. Bendito seja o Senhor para sempre. E então eu lhe digo que ela se apoiará nessa visão em tempos difíceis. Isso aconteceu com ela. Tenho o disco dela em casa. Ela escreveu para mim, fiz uma cópia e tenho em casa. Ela irá, e amanhã e amanhã e amanhã, ela desempenhará muitos papéis até que de repente aquela coisa morta se revela de repente. Torna-se vivo e floresce dentro dela. Pode acontecer esta noite. Isso pode acontecer nesta modalidade. Não sei. Só posso dizer-lhe que embora ela tenha desempenhado todos esses papéis,
e tenha desempenhado todos eles, de repente ela descobrirá que tudo se desenrola dentro dela e ela será o Senhor Deus Jeová. Não há nada além de Deus. Não me importa o que o mundo lhe dirá, e não há nada além de Deus. Você desempenhará cada papel no mundo, todos os papéis vergonhosos, feito para se sentir indesejado, feito para se sentir assim. E então, ouça as palavras. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Agora eu sou o autor, escrevi uma peça. Agora, quem me vê desempenha o papel vê aquele que me enviou. Eu não envio outro, eu envio a mim mesmo. Mas eu digo aparentemente a um fantoche. Você está disposto a desempenhar o papel de um cego? Sim, Senhor. Ele não sabe que é ele mesmo, mas ele responde, e sim, Senhor. E então eu o envio. Eu nunca o envio sozinho, eu vou com ele. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vou para o mundo. Como sei que estou com ele? Bem, qual é o nome dele? Bem, ele disse que seu nome era João. Mas antes de dizer João, o que ele disse? Ele disse, eu sou João, esse é meu nome. Quando ele disse eu sou, esse era meu nome. Êxodo 3, 14. Então ele disse, eu sou João. Então ele vai pelo mundo, eu sou João. Eu sou Irma, eu sou Judite, eu sou Bob, eu sou Ginny, eu sou Jack, eu sou todos esses. Tudo bem, antes de você dizer qualquer coisa você disse eu sou. Então eu sou tudo. Nunca te deixei sozinho e por isso passo por todas as dores do mundo. Eu faço o papel de um homem cego. Desempenhei o papel do mudo, do surdo, do fraco. Eu não estava de volta a algum trono assistindo, eu aceitei, pois não há mais ninguém para desempenhar o papel. Deus o concebeu e Deus teve que tocá-lo, pois não há ninguém que possa tocá-lo senão Ele mesmo. E assim, Ele está produzindo um poder criativo maior ao desempenhar Ele mesmo o papel, e Ele vai para o mundo, e desempenha todos os papéis do mundo. No final Ele desperta e só existe Deus, sem perda da sua individualidade distintiva. Acredite em mim. Não estou especulando, não estou teorizando. Estou lhe contando o que sei por experiência própria. Então não tenha medo e não tenha vergonha de nenhuma parte que você esteja representando, ou possa representar. E o passado, tudo bem, está esquecido. Mas posso lhe dizer que tudo será lembrado. Quando for lembrado, você dará o banquete mais glorioso e redimirá cada parte que já desempenhou. Você restaurará ao cego a visão perfeita, e restaurará ao surdo a audição perfeita, e restaurará ao coxo a forma perfeita. Tudo você restaurará e fará isso num piscar de olhos enquanto você passar, porque então você é perfeito. Pois, você deve ser perfeito como seu Pai no céu é perfeito, pois você e o Pai são um. Sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E você será santo porque o Senhor Deus é santo. E tudo no final será perdoado. E assim o clamor na cruz, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem, e no último, está consumado. Então, não posso agradecer o suficiente por ela compartilhar comigo. Veja, nem todo mundo vai compartilhar. Mas quando penso nessa multidão maravilhosa e pequena e em tais visões, tais experiências surgindo, não consigo expressar minha satisfação. Sinto-me completamente satisfeita com o que está surgindo. E então, se esta noite é a última noite, ou amanhã à noite, ou no próximo mês, ou no próximo ano, não faz diferença alguma para mim. No que me diz respeito, está feito, a coisa toda está feita. Está tudo acabado.
Mas quero deixar para todos encorajarem todos a continuar se você for escalado para um papel. Mas enquanto você é escalado para este papel, posso lhe dizer, há uma lei pela qual você faz modificações. E então o cego pode se tornar bem-sucedido, o mudo pode se tornar bem-sucedido. Houve um pianista que morreu alguns anos atrás. Eu ia a muitos de seus concertos. Ele tocava lindamente. Cego. Eles o levaram ao piano. Mas quando ele chegou ao piano, era como um livro aberto. Você e eu não podíamos sentar naquele piano e tirar qualquer coisa dele. Ele sentou-se ao piano e este cego tocou lindamente. Então, ele ainda se tornou famoso em sua própria mente. Ele era famoso. Ele se tornou rico. Ele se tornou alguém que as pessoas amavam. Ele era tudo, apesar da deficiência da cegueira. Agora, sua cegueira não foi imposta a ele por causa de algum chamado karma, esqueça. Não tem nada a ver com isso. Por que este homem é cego, Senhor? Seu pai, sua mãe, ou por causa do que ele fez? Não por causa do que ele fez ou seus pais fizeram, mas para que as obras de Deus sejam manifestas. Leia no primeiro versículo do capítulo 9 do livro de João. Não tem nada a ver com todas as tolices que as pessoas falam. Este é o Deus da misericórdia de que estou falando. Não estou falando de um Deus de ferir, o que, Ele mesmo. Só existe Ele mesmo. Deus não endureceu o coração do faraó. Quem o endureceu? O Senhor. Portanto, como você pode culpar o faraó por não deixar meu povo ir? Ele endureceu o coração e endureceu o coração e endureceu o coração. Então você tem uma lei pela qual pode modificar o golpe enquanto está representando o papel. Você não precisa entrar e representar o papel do palhaço e sentir pena de si mesmo. Você pode representar esse papel e ainda ser muito importante neste mundo. Para amortecer todos os golpes do mundo. Não deixe ninguém lhe dizer que eles são importantes por causa de algum acidente de nascimento. E daí? Tudo isso por fora, esta pequena vestimenta é excluída nas Escrituras. Minha mão está contra todos os homens e a mão de todos está contra mim, nas Escrituras. Este é Ismael. Este é Esaú e não pode herdar o reino de Deus, somente aquilo que vem de dentro é o que estou trazendo, meu amado. Portanto, todos estes não nasceram de Deus, estes nascem do ventre da mulher. Ele está produzindo algo totalmente diferente, nascido do crânio do homem, e esse é o seu amado, o seu poder criativo. Seu poder criativo é o próprio ser que você agora. Você diz eu sou. Esse é o poder. Porque quando surge dentro de você não há mudança de identidade, esse é o ser. E é esse ser que encontra David, que o chama de pai. Ele está trazendo à tona seu poder criativo e seu poder criativo é ele mesmo. Então, se ele dá à luz, ele gera, portanto, é chamado de filho. Mas é ele mesmo, portanto, o pai e o filho são um. Pegue. E para provar isso, Davi está diante dele e o chama de pai. Agora, vamos entrar no silêncio. Aquela visão maravilhosa do meu amigo. Pense nisso. Você é Davi, meu querido. Eu sou Deus. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E eu sou você. Boa noite.